15 fatos incríveis sobre a Romênia, o país mais misterioso da Europa. A joia verde estratégica no coração da Europa que poucas pessoas conhecem. Escondida na Europa Oriental, mas carregando o charme de um país saído de um conto de fadas, a Romênia é um dos destinos mais surpreendentes do mundo. Para aqueles que amam a natureza, a cultura e a história não contada, o nome Romênia vem do latim Romanus, que significa romano, uma marca de orgulho de sua conexão com o poderoso Império Romano. O país cobre cerca de 92 mil milhas quadradas, 238 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho do Oregon, e se encontra em um ponto estratégico entre a Europa Central e Oriental, fazendo fronteira com a Ucrânia, Hungria, Sérvia, Bulgária e o Mar Negro. A geografia da Romênia é verdadeiramente uma obra-prima em camadas, com as montanhas Cárpatas serpenteando como a espinha de um dragão, as férteis planícies do Danúbio e uma longa costa do Mar Negro. Notavelmente é lar da maior reserva de zonas úmidas da Europa, o Delta do Danúbio, um patrimônio mundial da Unesco, onde mais de 300 espécies de aves e 45 espécies raras de peixes residem em um clima temperado e 4 estações distintas. A Romênia desfruta de invernos tão nevados quanto a Suíça, verões tão ensolarados quanto a Espanha, mas com um custo de vida apenas 1/3 do valor. Atualmente, a Romênia tem cerca de 19 milhões de pessoas menos do que o estado de Nova York, mas o que é único é que mais de 5 milhões de romenos vivem no exterior, criando uma das maiores comunidades da diáspora na Europa. O país abriga mais de 20 grupos étnicos diferentes, com húngaros, ciganos e ucranianos sendo os maiores, tornando a Romênia um dos caldeirões culturais menos conhecidos da Europa. Número 14. A cidade subterrânea mística. Se uma cidade ideal precisa de um centro de entretenimento, um lago, um cinema, transporte público e um ar tão limpo que até os médicos ficariam com inveja, Selena Turta tem tudo isso. O estranho é que não está acima do solo, mas a quase 400 pés, cerca de 30 a 35 andares subterrâneos dentro de uma antiga mina de sal romena. Todos os anos, mais de 700 mil visitantes vêm aqui, não para escapar de tempestades ou viver em um bunker pós-apocalíptico, mas para jogar boliche, andar de barco e observar as estrelas. Ou melhor, para contemplar luzes LED brilhando como uma galáxia nos tetos de sal. Há uma roda gigante, mesas de bilhar, um playground para crianças e até um pequeno cinema quase 40 andares abaixo da superfície. A temperatura interna é sempre constante em 55 graus Fahrenheit, 13 graus Celsius ao longo do ano, perfeita para escapar do calor do verão ou do frio rigoroso do inverno. Médicos romenos até prescrevem uma estadia aqui como terapia natural para asma, sinusite ou bronquite. É tão moderna quanto uma cidade real, com passarelas de 1 quilômetro de comprimento, elevadores de alta capacidade, iluminação com sensor de movimento e áreas funcionais claramente definidas. Número 13. Mulheres romenas e costumes únicos de casamento. Quando se trata de beleza da Europa Oriental, as mulheres romenas são frequentemente vistas como um dos exemplos mais marcantes. Com maçãs do rosto altas, olhos profundos e figuras graciosas, elas são a mistura perfeita de elegância mediterrânea e características marcantes do leste europeu. Não apenas belas na vida cotidiana, as mulheres romenas também impressionam com seu estilo sofisticado e fashion. Se você passear pelos bairros de Bucareste à noite, especialmente perto de casas noturnas ou praças principais, verá mulheres vestidas como se tivessem saído de uma passarela da Paris Fashion Week. Não é surpresa que as mulheres romenas frequentemente ocupem posições altas em concursos internacionais de beleza, elogiadas não apenas por sua aparência, mas também por seu charme e personalidades independentes. No entanto, há algo único. As mulheres romenas são conhecidas por serem as mais difíceis de abordar entre os países do leste europeu. Elas se valorizam e não são facilmente conquistadas. No entanto, paradoxalmente, a taxa de casamento com estrangeiros é muito alta, provando que a persistência e a sinceridade sempre são recompensadas. Na cultura do casamento romeno, ainda existe um costume tradicional único que recebeu até mesmo uma reinterpretação moderna: a tradição do sequestro da noiva. No dia do casamento, a noiva é sequestrada por amigos durante a animada recepção, muitas vezes em locais icônicos, como o Arco do Triunfo de Bucareste. A noiva é levada e o noivo deve resgatá-la negociando com os sequestradores. O resgate pode ser tão simples quanto algumas garrafas de uísque, uma declaração
declaração pública de amor, ou mais romanticamente, uma canção ou um pedido de joelhos em meio aos aplausos de amigos e familiares. O que você pensa sobre as mulheres romenas? Gostaria de saber mais sobre elas ou vivenciar um costume de casamento tão único? Se sim, comente Mo4 abaixo e compartilharemos algumas dicas sobre como conquistar essas ladies. Se você quer acelerar o processo, experimente o serviço de casamento apresentado em nosso próximo fato curioso sobre a Romênia. Nabos 12. Serviços de casamento séculos antes do Tinder. Se você está cansado de deslizar sem fim para a esquerda e para a direita no Tinder, a Feira de Donzelas na Montanha Gaina, na Romênia, é o lugar para você. Sem perfis falsos, sem fotos editadas. Aqui cada encontro é real, vibrante e pode mudar sua vida em um único olhar. Todo ano, no terceiro domingo de julho, a Montanha Gaina, com quase 400 e 600 pés, cerca de 1.000 a 800 metros de altura, ganha vida com o som de trombones alpinos de 8 a 10 pés, de 2,5 a 3 metros. Mulheres da aldeia Avram Yanku, vestidas com trajes tradicionais vibrantes, tocam melodias antigas que fazem todo o Vale do Zapuzene parecer vibrar com energia festiva. Este festival nasceu de uma necessidade prática. As aldeias Zapuzene estão a milhas de distância, separadas por florestas densas e altos passes. Então as pessoas escolheram a Montanha Gaina como um local de encontro regular para os jovens se encontrarem. As famílias traziam suas filhas, recém-completados 18 anos, para a feira, esperando que encontrassem o amor. Muitos casais, de fato, se casaram bem no topo desta montanha, cercados por céus azuis, flores silvestres e risadas. Hoje, a feira não é apenas sobre encontrar amor, mas também um animado festival da cultura popular. Os visitantes podem aproveitar música ao vivo, ao ar livre, participar de danças circulares tradicionais, experimentar carne de porco grelhada ou deliciosos bolos de milho e saborear brandy de ameixa por apenas $2 a $3 o copo. Barracas locais vendem têxteis feitos à mão, cerâmica e instrumentos folclóricos, todos com o sabor autêntico desta antiga região montanhosa, Nevnons e Triângulo das Bermudas da Romênia, escondido nos arredores de Cluj-Napoca. A Floresta Roia Baciu não é apenas uma floresta, é uma lenda viva na Romênia, conhecida como o Triângulo das Bermudas da Europa, coberta por cerca de 730 acres, quase 3 quilômetros quadrados, há décadas. Mais de 1.000 relatos de fenômenos estranhos foram registrados em Roia Baciu, sendo o mais famoso o incidente de 1968, quando o engenheiro Emil Barnea, um ateu cético, fotografou um OVNI à luz do dia sobre a floresta. A foto foi publicada na mídia da época e nunca foi desmentida, tornando-se uma das provas de OVNIs mais famosas da Europa. Além dos OVNIs, a misteriosa clareira no centro da floresta, uma área circular de mais de 980 pés, quase 300 metros de diâmetro, atraiu muita atenção. Pesquisas do solo mostram que a terra é fértil e rica em nutrientes, mas nenhuma árvore cresce ali. Enquanto isso, medições magnéticas e eletromagnéticas frequentemente mostram flutuações anormais, às vezes alcançando de 2 a 3 vezes acima do normal. Visitantes que participaram de passeios noturnos aqui dizem que ouviram passos, risadas de crianças, viram figuras sombrias e alguns até sofreram arranhões ou hematomas inexplicáveis. Com todos esses fenômenos misteriosos, Roia Baciu se tornou um dos principais destinos para os aventureiros, com empresas locais oferecendo passeios noturnos de 2 a 3 horas equipados com sensores, câmeras infravermelhas e bússolas digitais NAV10. Guerra de travesseiros na Romênia. Se você acha que a guerra é sempre triste, experimente visitar a Romênia em abril para ver como as pessoas declaram guerra com travesseiros. Todo ano, no Dia Internacional da Guerra de Travesseiros, geralmente o primeiro sábado de abril, os romenos, especialmente em Bucareste, transformam as praças centrais em gigantescos playgrounds cheios de penas. O evento mais animado acontece na Praça Universitose, no coração da capital, onde centenas ou até milhares de pessoas, jovens e velhos, se reúnem com travesseiros, capacetes engraçados e fantasias coloridas para um dia de pura alegria e risadas. Aqui idade, nacionalidade ou gênero não importam. Tudo o que você precisa é de um travesseiro e um pouco de entusiasmo para se juntar ao exército dos travesseiros. Os guerreiros felizes balançam travesseiros, penas voam como neve e risadas ecoam pelas ruas, fazendo todo o centro parecer uma cena de um vibrante filme de comédia. A melhor parte, sem raiva, sem golpes fortes, apenas toques suaves, sopros leves e sorrisos que aproximam a todos. 9. A terra dos vulcões de lama e das pedras que crescem. Imagine pisar em um planeta alienígena onde o chão está constantemente borbulhando e cuspindo lama como enormes caldeirões. E rochas estranhas ao seu redor parecem estar vivas.
Isso mesmo, você ouviu corretamente nos vulcões de Lama de Berca. A cerca de 90 milhas, a 145 quilômetros de Bucareste, você encontrará pequenos vulcões que não expelem fogo, mas sim um espesso barro cinza borbulhante e fervente, como se você estivesse caminhando em Marte. A cena é ao mesmo tempo estranha e misteriosa, atraindo geólogos, fotógrafos e qualquer um que ame experiências fora deste mundo bem aqui na Terra. Não muito longe dos vulcões de lama, há outro fenômeno natural peculiar, o trovãs, na vila de Kostecit. Essas rochas começam do tamanho de uma bola, mas após cada chuva, absorvem água, incham e até crescem novas partes de pedra como se estivessem se reproduzindo. Algumas rochas podem alcançar de 7 a 8 pés, ou 2 a 2,5 metros de altura, em apenas algumas décadas. Cientistas acreditam que isso se deve à cristalização de minerais da água da chuva, mas o fenômeno das pedras em crescimento ainda não está totalmente explicado. 8. Pequena Paris da Romênia. Apelidada de Pequena Paris da Europa Oriental, a capital da Romênia, Bucareste, é uma cidade ao mesmo tempo histórica e vibrante, onde a arquitetura clássica francesa, a vida moderna e a cultura local se misturam de maneira encantadora. Localizada ao longo do rio Dâmbovița, no sudeste da Romênia, Bucareste não é apenas o centro político e econômico, mas também o coração cultural mais dinâmico do país. Paris tem os Campos Elíseos. Bucareste exibe a Avenida Calea Victoriei, uma histórica avenida arborizada, onde você pode passear por mansões do século XIX, hotéis de luxo e cafés artísticos por metade do preço de Paris. Um dos edifícios que torna Bucareste famosa mundialmente é o Palácio do Parlamento da Romênia, o segundo maior edifício administrativo do mundo, após o Pentágono. Com mais de 3,9 milhões de pés quadrados, 360 mil metros quadrados e mais de 1.000 quartos, esta estrutura é um símbolo tanto da grandiosidade quanto da complexidade da história moderna da Romênia. A capital também é um paraíso para os amantes da arte e da cultura popular. No Museu do Camponês Romeno, os visitantes podem ver mais de 18 mil artefatos de cerâmica, 20 mil trajes tradicionais e inúmeras pinturas e objetos que retratam mais de 100 anos de vida romena. Curiosamente, apesar de seu ar aristocrático europeu, Bucareste é muito amigável para o bolso. Em parques como Erastral ou Tishmigil, você pode relaxar em cenários pacíficos, remar em um barco, tomar chá da tarde ou aproveitar música ao vivo. Tudo por apenas alguns dólares. A cidade também possui um sistema de metrô limpo, seguro e conveniente, com passagens custando cerca de 0,60 por viagem. 7. A Sala do Divórcio em Birtan. Em meio às montanhas enevoadas da Transilvânia, uma terra famosa por Drácula e florestas místicas, encontra-se a pequena vila de Birtan, lar de uma invenção social única que até o mundo moderno admira: a Sala do Divórcio. Este não é um escritório de advogado, mas uma sala construída no século XVI, reservada para casais à beira de se separarem. Naquela época, as comunidades saxônicas na Transilvânia valorizavam muito a estabilidade familiar. Devido a populações pequenas e sociedades unidas, o divórcio era visto como vergonhoso. De acordo com a tradição, antes de serem autorizados a se divorciar oficialmente, os casais tinham que viver juntos nesta pequena sala por 14 dias. Tudo, desde a cama e a mesa de jantar até facas, colheres e garfos, tudo era fornecido em um único conjunto para ambos. Não havia grandes janelas para escapar, nem telefones para enviar reclamações e nem internet para pesquisar 5 sinais de que você deve se divorciar. O quarto tem apenas cerca de 75 a 80 pés quadrados, menos de 8 metros quadrados, ainda menor do que um dormitório padrão do Ziotil. Mas talvez nesse espaço apertado 2 pessoas pudessem resolver seus problemas, e o resultado não foi uma surpresa. Mais de 90% dos casais, após o desafio de 14 dias, decidiram se reconciliar e ficar juntos. O que você pensa sobre essa sala especial? Acha que todo país no mundo deveria ter uma? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. 6. O cemitério mais feliz do mundo. Escondido na vila de Saponza, em Maramureş, no norte da Romênia, o cemitério alegre é diferente de qualquer cemitério sombrio que você já viu. É uma sinfonia colorida de arte folclórica, otimismo e a filosofia de vida única dos romenos. Com mais de 800 lápides de madeira esculpidas e pintadas à mão, este lugar é um museu de memórias ao ar livre, cheio de cores, atraindo dezenas de milhares de visitantes a cada ano de todo o mundo. Cada marcador de madeira tem cerca de 3 a 5 pés, 0,9 a 1,5
1,5 metros de altura, pintado no característico azul de Sapança e decorado com ilustrações alegres das memórias do falecido, desde agricultores colhendo velhas fiando lã, até carpinteiros trabalhando. Ao lado, há poemas curtos e espirituosos, às vezes com um toque de humor encantador, não para zombar, mas para fazer os visitantes sorrirem e lembrarem da vida da pessoa de uma maneira leve e positiva. O que você acha desse lugar feliz? Compartilhe abaixo para nos contar suas opiniões. Fardos de feno amados da Romênia. Através dos campos verdes e montanhas sinuosas de Maramureș e Bucovina, você ficará surpreso ao ver torres de feno de até 13 pés, cerca de 4 metros de altura, de pé como obras de arte vivas. Os romenos constroem esses fardos de feno como se estivessem criando pirâmides feitas de sol e vento. A grama é cortada com a foice, secada por 3 a 5 dias, até ficar perfeitamente seca, e depois cuidadosamente empilhada em uma estrutura de madeira em forma de cone. Graças à ventilação natural, os fardos mantêm o feno longe do apodrecimento, mofo ou fermentação durante todo o inverno. Em áreas rurais, as pessoas acreditam que se duas pessoas se sentarem ao lado de um fardo de feno durante o pôr do sol, logo se tornarão marido e mulher. Os fardos de feno são lugares para encontros, rompimentos, promessas e até segredos de primeiro amor, coisas que as luzes da cidade nunca entenderão. Hoje, os visitantes da Romênia no outono, de setembro ao início de outubro, podem se juntar aos locais na construção de um fardo de feno do início ao fim, cortando, secando, empilhando e tirando fotos ao pôr do sol como um cartão postal vivo. 4. São paraíso do turismo. Se você pensa que a Romênia é apenas sobre Drácula e castelos antigos, está perdendo uma deslumbrante sinfonia de natureza, cultura e experiências de viagem raras e vibrantes na Europa. Comece em Brasov, uma joia medieval aninhada nas poderosas montanhas Cárpatos. Esta cidade é como um livro de histórias vivo, com ruas de paralelepípedos sinuosas entre a arquitetura gótica, barroca e renascentista, criando uma atmosfera romântica mais misteriosa. Aqui você pode pegar um teleférico até o Monte Tampa para vistas da cidade, visitar a Igreja Negra, que possui o maior órgão da Europa Oriental, ou desfrutar de um café em um café escondido nas ruas antigas. Um pouco mais adiante estão as montanhas Buseg e o Vale de Prahova, onde cada passo é uma cena de filme. Trilhas para caminhadas levam à Esfinge Natural, uma maravilha esculpida pelo vento, e ao Mosteiro da Caverna de Alomita, onde as pessoas costumavam fazer peregrinações em profundidade subterrânea. Em Sibiu você encontrará uma cidade não apenas bela, mas culturalmente viva. As janelas atentas nos telhados laranja são únicas, fazendo com que pareça que a cidade está quietamente observando você. Sibiu abriga festivais de arte de rua, concertos clássicos, mercados de artesanato noturnos e exposições de fotos durante todo o ano. Você pode aprender a tricotar no estilo saxão, degustar queijo de ovelha defumado bu, ou simplesmente sentar na praça principal e ouvir violinistas de rua ao pôr do sol. E se você realmente quer escapar do mundo digital, vá para Maramureș, onde o tempo parece ficar parado. Aqui você pode dormir em uma casa de madeira com arcos intricadamente esculpidos, andar de carroças puxadas por cavalos com os locais, ou participar de festivais tradicionais de colheitas EV3. Os romenos e sua crença nos superpoderes do alho. Em um país ligado à lenda de Drácula, o alho não é apenas uma especiaria, mas um talismã nacional confiável há séculos. Mesmo hoje, com o Wi-Fi chegando às montanhas, você ainda verá bulbos de alho pendurados perto de portas, janelas ou paredes de cozinha. Não para cozinhar, mas para afastar azar. Em ocasiões especiais, como a véspera de Ano Novo ou festivais de inverno, os romenos borrifam água de alho ao redor de suas casas, currais ou desenham formas de alho em portões com giz branco. Uma espécie de sistema de segurança antiga para um Ano Novo pacífico. Em algumas áreas rurais, as noivas colocam alho debaixo de seus travesseiros na noite de casamento, desejando felicidade por toda a vida. Paraíso gastronômico. O prato nacional da Romênia é sarmale, folhas de repolho ou uva recheadas com carne moída, arroz e especiarias, cozidos lentamente em um rico molho de tomate. Imagine uma mistura entre rolinhos de carne alemães e sabores levemente apimentados húngaros, mas temperados com o amor de avó do leste europeu. Cada família tem sua própria receita, e você encontrará dezenas de variações dependendo da região ou até mesmo da religião. Outro prato imperdível é a mamaliga, uma papa de fubá espessa semelhante à polenta italiana, mas servida com queijo de cabra salgado, creme azedo e ovos fritos. Uma vez comida de homem pobre durante os tempos soviéticos, agora é servida em restaurantes
restaurantes de alto padrão como um símbolo da culinária nacional. Barato, farto e incrivelmente delicioso. Por cerca de 3 a 5 dólares por uma grande porção, você ficará tão satisfeito quanto após um jantar de ação de graças. A culinária romena também apresenta pratos grelhados na brasa, especialmente as salsichas Missi sem pele, feitas de carne bovina, alho e especiarias, grelhadas à perfeição, geralmente servidas com mostarda picante e cerveja gelada. Todos os fins de semana, parques e calçadas em toda a Romênia se enchem com o cheiro de Missi, como um sundae de churrasco americano com sabor dos Balcãs. Ainda mais tentadora, a Romênia possui sopas únicas como a Ciorba de Berta, uma sopa azeda de tripa cozida com creme, vinagre e gema de ovo, servida com pimenta verde fresca e pão quente. Pode parecer desafiador, mas está entre os 3 pratos mais viciantes para visitantes estrangeiros na Romênia, de acordo com o Taste Atlas. Um custo de vida na Romênia. Viver na Romênia para muitos estrangeiros, especialmente aqueles dos SOCC ou da Europa Ocidental, parece como voltar no tempo de gastos para a década de 1990. Mas com padrões de vida do século XXI, a habitação na Romênia é extremamente acessível na capital, Bucareste. Você pode alugar um apartamento de um quarto no centro da cidade por cerca de 500 a 600 dólares por mês. Em cidades menores como Cluj-Napoca, Sibiu ou Brasov, lugares com um clima agradável e comunidades de expatriados ativas, o aluguel pode ser tão baixo quanto 300 a 400 dólares por mês por um apartamento confortável. Se você estiver disposto a viver nos subúrbios ou no campo, o aluguel pode cair para menos de 200 dólares por mês, às vezes com um jardim, para cultivar seus próprios legumes. A comida e as despesas diárias também são muito razoáveis. A pessoa média gasta cerca de 200 a 300 reais por mês em compras, se cozinhar em casa e ocasionalmente comer fora. Uma refeição em um restaurante local custa apenas cerca de 5 a 7 reais, enquanto um jantar sofisticado raramente ultrapassa 25 a 30 por pessoa. Produtos frescos e produtos locais estão amplamente disponíveis em mercados tradicionais. Contas de serviços públicos são frescas, saborosas e baratas. Eletricidade, água, gás e internet variam de 100 a 150 reais por mês para uma família pequena. A internet na Romênia não é apenas barata, mas também super rápida, entre as melhores velocidades do mundo, custando apenas 10 a 15 reais por mês pelos pacotes de fibra óptica. No geral, uma pessoa solteira pode viver confortavelmente na Romênia por cerca de 800 a 1.000 por mês, incluindo aluguel, comida, transporte e entretenimento. Para um casal ou família pequena, é cerca de 1.200 a 1.500 dólares por mês, quase metade do custo de vida em grandes cidades dos Roosevelt como Austin, Denver ou Miami. Com esses custos, você acha que a Romênia poderia ser seu próximo destino de viagem ou realocação? Se sim, comente +1. Se não, comente +0. Vamos compartilhar algumas dicas sobre como economizar dinheiro enquanto vive na Romênia. Se você estiver realmente interessado e quiser visitar este país, comente 07. Nós compartilharemos os requisitos de visto e entrada para a Romênia. Acabamos de explorar juntos a bela terra da Romênia. Obrigado por assistir ao documentário de viagem de hoje até o final. Esperamos que você continue a nos acompanhar em nossas próximas jornadas para descobrir as maravilhas do mundo.